Tudo legal com você? Eu sou o Zago Tatu e olha só, eu vim passar para vocês hoje umas dicas a respeito da máquina Futura. Muitas pessoas ainda não conhecem a máquina Futura, que ela já faz muito tempo que está no ramo da tatuagem, né? Desde 2004. Então, olha só, o que é interessante dizer, eu vou mostrar para vocês hoje como é o funcionamento da máquina, como é a montagem da máquina, o que é o pró e o contra que a máquina pode ter em relação aos tipos de trabalho que você vai fazer, legal? Então, olha só. Fica comigo aí e vamos aprender mais a respeito da máquina Futura. Será que compensa você ter uma máquina Futura? Eu vim nesse vídeo hoje para mostrar para você como é o funcionamento da máquina Futura, quais os prós e os contras, ok? Na realidade você pode ter certeza que tem mais prós do que contras. Então eu vou te mostrar como funciona, como é o mecanismo da máquina Futura. Olha só, para tirar a tampinha a gente só bota a mão aqui, puxa aqui de lado, ó. Ela já abre porque ela tem um encaixe, né? É a única maquininha rotativa aí que eu conheço que tenha essa parte para você tampar, né? Para ela ficar toda bonita, ficar interessante, um design bem diferente das outras máquinas. Todas as máquinas que a gente conhece são máquinas abertas, né? Então, na realidade, às vezes a gente precisa com certeza usar um plástico para proteger a máquina, para não ter contaminação. E aí o que acontece? O plástico vai ficar pegando aqui, né? Tanto máquina de bobina como as máquinas de motor rotativas, as direct, todas elas têm esse problema de você acabar enrolando o plástico para não contaminar a máquina e acabar prendendo o batedor, legal? Outra coisa que é interessante dizer é que essa máquina aqui, ela tem um motor bem mais forte do que as outras máquinas. Mais forte entre aspas, eu vou explicar para você como funciona. Se a máquina tem um motor de 6 volts, ela vai ter mais ou menos uma velocidade de 5.000 giros ali em 6 volts. Se a máquina, aí seria uma velocidade curta, né? Um torque curto ali que vai de 0 até 6 volts. Isso é muito importante explicar porque alguns tatuadores não entendem como funciona esse sistema. Às vezes a pessoa pega uma maquininha que tem um motor menorzinho ali, entendeu? De 6 volts. E o cara coloca 8 volts na máquina, ele vai estragar a máquina com certeza, porque ela vai estar trabalhando além da velocidade que ela é feita projetada para trabalhar. Então, tem máquinas de motor de 6 volts, que aí você tem que usar até 5,5, 6 no máximo a velocidade dela, e ela vai dar 5 a 6 mil giros ali, dependendo do motor, nessa velocidade. Tem máquinas que tem 12 volts o motor, ela vai trabalhar bem em 9,5, aí mais ou menos, né? 7,5 até 9,5. E se passar de 12 volts, às vezes ela pode queimar. E a máquina também, de motor de 6 volts, também pode com certeza queimar ali o motor dela e você vai ficar na mão, legal? Então essa máquina aqui, ela tem um motor muito superior em questão de torque, né? É uma máquina que tem um motor de 24 volts, todas as futuras têm um motor de 24 volts. E a sua fonte, lembrando que a sua fonte ela tem até 18, né? Quando você colocar ela no máximo, ela vai até 18. Então se você usar essa máquina Futura no 18, você não vai estragar o motor dela. Você pode talvez dar algum problema, seria um contra, né? Que as outras máquinas também têm. Se você usar além do limite da velocidade que o motor aguenta, né, da voltagem, vai estragar o mecanismo dentro da máquina, não o motor na realidade. As máquinas que têm motor mais inferior, elas podem queimar o motor. Essa daqui não vai queimar o motor, ela pode dar algum problema ali porque vai estar girando muito além do que ela foi projetada para fazer. Então tem sempre que se alertar em relação a isso. O que eu percebo é que tem tatuadores que começam a trabalhar, por exemplo, com a máquina em torno de, sei lá, 8 volts, né? E depois, na hora que passa um tempo, ele já está 10 volts, 15 volts, 20 volts, porque ele já está começando a ficar um pouco cansado, então ele quer aumentar o rendimento da máquina dele, legal? Então, o que acontece? Se ele vai aumentar o rendimento da máquina dele, ele vai com certeza estragar o funcionamento da máquina, se ela não for uma máquina que aguenta realmente, que tiver um motor que aguenta uma velocidade acima do que é o projetado para ela. Então a máquina Futura tem um motor de 24 volts, a sua fonte ela vai até 18, geralmente a maioria das fontes vai até 18, então você não vai estragar o motor, certo? Mas ninguém vai usar uma máquina de tatuagem com 18 volts, nunca na vida, certo? Porque como é um trabalho de qualidade, é um trabalho artístico, né? A tatuagem é um trabalho artístico, você não pode trabalhar com a máquina muito forte para você não estragar a pele também, para não estragar o seu trabalho, a sua qualidade. Então, levando em consideração isso, a máquina Futura, você trabalhando em torno de 13 a 15 volts, você vai ter uma velocidade de 5.000 a 6.000 giros
também como as outras máquinas conseguem esses giros com menos energia. Se a máquina é de 12, ela vai de 7,5 até 9, e a máquina de motor de 6 volts vai ali 4,5 até 5 ou 6 volts para conseguir essa velocidade. São máquinas com capacidades de motor diferentes. Legal? Então isso aí, já estando explicado esse tipo de coisa, vamos adiante então. O batedor da máquina futura é a mesma coisa que os outros batedores, vai a borrachinha aqui, certo? Essa máquina é totalmente fabricada com o plástico ABS, você pode realmente fazer o que você quiser, você pode apertar, você pode, né, tacar no chão que a máquina aguenta, porque esse plástico ABS é o mesmo plástico resistente que o pessoal faz para-choque de carro, não é? Então pode cair no chão que não tem problema nenhum. Diferente de uma máquina de bobina que mesmo ela sendo de ferro, se ela cair no chão, ela vai entortar alguma parte dela ali, vai danificar e vai prejudicar realmente a qualidade da tatuagem, coisa que a máquina futura não tem esse problema. Muitas máquinas também de plástico aí são muito mais resistentes do que as máquinas de alumínio, porque o alumínio, se ele cair no chão, também vai marcar, vai amacetar alguma parte e vai prejudicar o mecanismo da máquina. Apesar de que todo mundo sabe que máquina de tatuagem é igual a um copo de cristal, não é mesmo? Você não pode deixar cair no chão, porque questões de você saber trabalhar, não é verdade? Não é porque a máquina é resistente que você vai deixar a máquina cair no chão a toda hora, né? Mas às vezes se acontecer um acidente, não vai ter problema nenhum com a sua máquina. O que é interessante também dizer em relação a essas máquinas, que elas podem usar qualquer tipo de agulha. Bacana, você pode usar tanto cartucho como você pode usar também as agulhas normais, né? Você pode usar as agulhinhas normais sem ter problema e as ponteirinhas normais, usando também os cartuchinhos, e você pode usar para agulhas normais as biqueirinhas, tanto de alumínio, né? Os estilos de alumínio legal, certinho, né? E você pode usar também os adaptadores, né? Tanto um adaptador descartável como um adaptador de alumínio que a gente usa para cartuchos, sem problema nenhum. Então, olha só, essa máquina trabalha com qualquer tipo de agulha, diferente de algumas máquinas por aí que você não consegue colocar o cartucho porque ela não tem torque no motor para empurrar o cartucho, e aí você acaba tendo dificuldade achando que a máquina não presta, mas na realidade ela não foi feita para esse propósito. Máquinas para cartucho, elas são máquinas Direct. Essa daqui é a nova versão da máquina futura, tá? Direct. Então, olha só, está em andamento ainda para produção, mas só para você ter uma ideia, Direct é isso aqui, ó, quando ela roda dessa maneira. Então, esse tipo de motor, ele já é direto ligado nessa parte rotativa aqui, que vai empurrar a haste, né, para fazer a parte que seja de batida na agulha, né? Então, a partir do momento que você tem máquina Direct, você vai usar ela mais para cartucho. E essas outras máquinas aqui, elas são as máquinas tradicionais, rotativas, e ela tem a batida bem perfeita, bem retinha na vertical, sem oscilação nenhuma, como se fosse uma máquina de bobina, só que ela é de motor. Esse tipo de máquina ela é projetada para ter uma batida muito forte, o torque de batida dela é muito pesado, ela bate bastante quando você quer realmente fazer uma pintura sólida com ela. E olha só para você ver, a batida dela, a abertura da batida é em torno de 3,5 mais ou menos, que é o movimento que ela vai fazer para você poder regular a profundidade que você quer na sua tatuagem, dependendo do local do corpo que você vai tatuar. Bacana? Então olha só, a partir do momento que você sabe que você tem uma profundidade grande, você vai regular da maneira melhor possível. Como eu já tinha dito, esse motor ele é um motor de torque longo, que você pode usar realmente em várias medidas ali de velocidade, de voltagem, sem ter problema nenhum. E além da carenagem de ser bem resistente, você ainda tem essa tampa bacana que, além de ajudar no design da máquina, faz com que ela fique protegida, né, para você poder trabalhar sem enroscar nada na agulha dela. O design dessa máquina é bem anatômico. Quando você coloca a biqueira aqui para você trabalhar, fica bem interessante em relação, olha só, para você fazer a entrada da biqueira, você vai usar a mesma chavinha, né, que você usa para fazer o aperto das suas biqueiras normais, legal? Então, ela é bem anatômica, quando você pega ela na mão, ela é bacana de você usar, encaixa bem na mão aqui, ó, que é o importante, né? Tem máquinas que não encaixam bem na mão, então você vai poder trabalhar com a máquina de uma maneira bem tranquila, bem confortável, para você ter o rendimento melhor na sua tatu. Uma coisa importante também, que agora as máquinas futuras estão vindo com esse tipo de plug,
que é um plug mais sofisticado, é um plug de mais qualidade, né, para não dar tanto defeito, porque pelo fato de ser um plug RCA, o plug RCA ele é exatamente para você usar em aparelhos de som, né, para transmitir som. Então, quando você coloca o plug RCA no seu aparelho de som, ele vai ficar ali por muito tempo sem ter que ficar mexendo nele, né? E na máquina futura e nas outras máquinas também, você percebe que elas têm o plug RCA. Então esse plug ele é um pouco sensível se você ficar colocando, tirando, colocando, tirando. Então esse plug aqui, ele é feito já justamente para aguentar um pouco mais essa troca, né? Sem ter problemas de ficar toda hora dando defeito e tendo que ir para manutenção. E outra coisa importante, você consegue usar qualquer tipo de biqueira descartável também nessa máquina com a maior tranquilidade, como se fosse o padrão, né, das outras máquinas também. Você consegue usar qualquer tipo de ponteira descartável sem problema nenhum. Tem uma infinidade de ponteiras descartáveis, só tem que tomar cuidado porque algumas ponteiras elas são um pouco mais curtas, a parte do caninho, mas observando esse ponto você vai conseguir usar qualquer tipo de ponteira descartável sem problema nenhum. Uma outra coisa muito legal, muito importante de deixar frisado é que essa máquina ela tem a garantia de 1 ano, coisa que a maioria das máquinas de tatuagem não tem garantia de 1 ano. Então essa garantia ela comporta o seguinte: qualquer tipo de problema de fabricação da máquina, qualquer problema que ela dê enquanto você estiver trabalhando, essa máquina vai ser trocada para você, não vai ser recuperada, vai ser trocada. Basta você mandar a máquina para assistência técnica que ela vai ser trocada, você vai receber uma máquina nova, entendeu? Sem ter problema de acontecer o problema recorrente, né? Se ela já deu um defeito e simplesmente igual as outras máquinas você manda para assistência técnica, o pessoal simplesmente dá uma garibada ali, dá uma lubrificada na máquina e manda para você de novo, você usa alguns dias e a máquina vai pifar novamente. Então no nosso caso aqui, a gente manda uma máquina nova para você, legal? Ela é disponível em 3 cores, né? Pode ser a branca, a preta ou então a prateada, a cinza prateada. E aí, em relação à sua escolha, legal? Agora eu vou mostrar para você como a gente faz a montagem dessa máquina. No caso, se você estiver usando esse adaptador para cartucho, você vai simplesmente colocar o cartucho e tá tudo certo. Bacana? Aqui dentro vai ter que encaixar a haste, né? Eu vou encaixar aqui para você ver como que a gente faz. Em primeiro lugar, eu coloco, né, a parte da haste, é lógico, tiro o cartucho, coloco a parte da haste para ficar certinho, encaixadinho aqui, né, na parte de dentro. Legal, encaixou. Aí eu vou colocar aqui, vou dar eu vou prender aqui um pouquinho para ela não ficar saindo do lugar, o cartucho. E vou colocar o cartuchinho aqui, ó, essa partezinha da haste do cartuchinho aqui para poder encaixar. Essas borrachinhas que estão vindo agora, elas são um pouquinho mais gordinhas que as outras, mas é só você apertar bem que ela vai encaixar legal. E aí você vai encaixar o cartucho, né? Puxar um pouquinho para frente para que ele tenha espaço para entrar. Tem que soltar aqui um pouquinho para poder entrar, olha só. Bacana. Aperta. E é só encaixar o cartucho e regular a quantidade de ponta que você vai querer deixar para ela trabalhar. Isso aí vocês já sabem fazer com certeza. Agora uma coisa mais interessante também é em relação à borrachinha para prender a haste. A maquininha Futura ela tem 2 encaixes aqui, um de cada lado, né, que você vai colocar a borrachinha. Você só segura com o dedo para ele ficar presinho e coloca do outro lado para você poder fechar a máquina e não ficar nada de borrachinha aparecendo. Então essa aí é uma sacada bem bacana também para você ter o trabalho do mecanismo da máquina protegido pela tampa na realidade. Então essa borrachinha é a borrachinha de vedação, ou ringue que a gente chama, né? E ela vai prender a haste para que a haste não dê muita oscilação. No caso do cartucho, você pode até deixar sem a borrachinha, se aqui a borrachinha da cabeça do batedor estiver bem presa na haste. Legal, para não escapar no caso. Então a borrachinha ela serve para não deixar escapar aqui, para prender também para não dar oscilação. Geralmente a gente usa mais essa borrachinha quando é uma haste, né, desse tipo aqui, para não tripidar na ponta. Legal? Então olha aí, tá montadinha bacana para você poder fazer a sua tatuagem com o cartucho. Então aí agora colocando a borrachinha, lógico, para estabilizar mais a agulha, para que ela fique bem firme, né? E é só colocar a tampa e tá pronto para você trabalhar
é lógico que vão fazer toda aquela parte de asepsia, né, de higiene, para poder deixar a máquina segura, né, para você não contaminar a sua máquina. Você pode também montar a maquininha com agulha de contorno, se você quiser, certo? Pode ser bold line, pode ser fine line, buchão, né? O que você precisar, você consegue montar também e trabalhar com ela. Legal? Então eu vou mostrar para você agora, né, a máquina funcionando. Olha só para você ver, ela tem uma batida bem comprida, uma batida boa. Olha só. A agulha sai bastante se você quiser trabalhar com a máquina bem deitadinha, no caso, né? Trabalhar com a máquina bem inclinadinha, não quiser trabalhar com ela em pé. Você pode trabalhar com ela bem deitadinha e também usando a ponta um pouco mais comprida, dependendo da pele do local onde você vai trabalhar. Então você pode ver que a máquina tem uma força muito, olha só, tem uma força terrível. E aqui ela estava trabalhando com 15 volts, vamos diminuir um pouquinho. Olha aí, ó, para a gente poder trabalhar em torno de 13 volts, ela vai trabalhar muito forte também. E é uma máquina excepcional para você fazer qualquer tipo de trabalho, desde uma tatuagem fine line até uma tatuagem realismo. Outra coisa interessante, olha só, agora trabalhando com o cartucho, né? Se você quiser trabalhar com uma máquina um pouco mais suave, é lógico, né? Se você for fazer um fine line, é bom você trabalhar com a máquina um pouco mais suave para você não forçar muito a perfuração, para não ter perigo de acontecer nenhum estouro no traçado. Então você pode trabalhar com ela mesmo com a velocidade baixa, ela vai ter uma força bem grande de torque, você não consegue parar de maneira alguma o batedor. Mesmo ela estando com a borrachinha para ela prender um pouquinho a velocidade da máquina, né, para segurar a trepidação, você pode perceber, olha só o tamanho da ponta, não é? Olha só o tamanho do avanço que essa máquina dá, bem bacana, né? Ela dá um avanço bem grande de agulha, olha aí. Você vai poder trabalhar do jeito que você achar melhor em relação ao comprimento da agulha, né? Você pode trabalhar com a ponta bem avançada. Se você precisar trabalhar num desenho que tenha detalhes muito pequenos, você vai conseguir enxergar bem a agulha e fazer o seu trabalho aí de qualidade. Legal. Aí é só fechar a máquina e mandar pau na tatu. Então agora, para finalizar, né, essa apresentação para vocês, olha só, a parte de biossegurança que você tem que fazer na sua máquina de tatuagem, você vai simplesmente enrolar o plástico, não é? O plástico de PVC, vai enrolar na máquina para que ela fique protegida sem ter problema de você contaminar a sua máquina, pegar ela na mão com a mão suja, né, de sangue e de tinta, quando você estiver trabalhando, né? Então, olha só cortar aqui para tirar a parte do pluguezinho e deixar só a ponteira. Muito prático, muito legal de fazer funcionar essa parte de biossegurança na máquina. Terminando isso, você retira o plástico, é lógico, passa um álcool, né, na sua máquina, para você saber, é lógico, que você não vai ter nenhum tipo de problema de contaminação em relação ao seu equipamento e ao seu cliente. Bacana?